Vamos para o gráfico de range. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gráfico de range, tá? Aqui eu já tenho o gráfico de range, tá? Eu peguei um dia aleatório aqui, só para fazer aí o estudo com você, o que é o gráfico de range, tá bom? O gráfico de range, ele é bem peculiar, ele é diferente do Renko e do de pontos, tá? O gráfico de pontos, o de pontos, tanto de pontos quanto o de Renko, ele leva em consideração para fechar um box. Se você fez os cursos da aula inaugural de gráficos atemporais, você sabe o que é isso que eu estou falando agora, tá? Então tem que ter feito aquele curso lá. O que é um tick, o que é um range, etc, tá? Qual a diferença de candlestick para gráfico atemporal, tudo isso. Então, o gráfico de pontos e o de Renko, depois o Renko a gente vai passar na próxima aula, tá? Eles têm o mesmo padrão para fechar um box, tá? Por exemplo, se eu selecionei 15 ticks de Renko ou de pontos, ele tem que dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Daí ele fecha o box, tá? O tick é a movimentação do ativo, né? Quantos ticks ele andou para fechar um determinado box. E isso a gente seleciona através do número, da numeração. Posso colocar 20, posso colocar 35. Daí a gente coloca a sigla do gráfico que a gente quer, tá? Ou é pontos ou é Renko, tá? Então o Renko e o pontos, ele tem essa peculiaridade, tá? O tick é determinado pela quantidade de pontuação, ou o range que a gente seleciona, tá? Então o gráfico de pontos e o Renko, eles se dão o fechamento pelo corpo do box. Por que eu estou explicando tudo isso? Para você daí entender o que eu quero te levar a entender, tá? Pelo corpo do box, não pelo pavio. O pavio não é parâmetro para fechar um box no gráfico de pontos e Renko. Agora, o gráfico de range, ele sempre vai ter o mesmo tamanho. Desde a abertura até o fechamento, tá? Ou desde a máxima até a mínima, tá? Então, o gráfico de range, ele é diferente. Esse cara aqui é diferente do de pontos e de Renko para fechar o box, tá bom? Então é algo um pouco mais técnico e tal, que no dia a dia a gente não usa para ganhar dinheiro, mas você tem que entender o que você está fazendo. Você tem que entender a Ferrari que você está dirigindo. Se você acelerar demais, ela vai dar aquele pegão, né? Então você tem que entender a base teórica. Mas no dia a dia, para ganhar dinheiro, não precisa de saber disso, tá? Então, vamos lá. Então aqui é o gráfico de pontos, ou seja, é os box, né? É os box mais quadradinhos, tá bom? Um 9p a gente usa no dólar, tá? Mas como essa aula é do gráfico de range, eu vou colocar o gráfico de range que a gente utiliza, que é o 15N, tá? Eu utilizo o 15N, deixa eu pegar esse mesmo dia aqui. Vamos lá, 15N, olha só, ele é parecido com o candlestick, porém, o gráfico de range, tá bom? Ele vai ter sombra só de um lado, ou em cima ou embaixo. Diferentemente do candlestick, que tem os candles assim, um candle assim muito doido, o outro candle gigantesco, né? Que mais do candlestick que tem? Tem os doji, tudo bem louco, né? Então o gráfico de range ele te mostra aí os pavios ou em cima do corpo ou embaixo do corpo. Quando o pavio está em cima, ó, presta atenção nisso aqui agora, que isso aqui vale ouro. Isso aqui vale ouro no gráfico de range. Por isso que você tem que unificar o range com outros gráficos, que eu vou te ensinar na aula 6. A aula 6 promete. A aula 7 também é top. Mas a aula 6 é top demais. Então fica comigo do começo ao fim nessa série, dominando 5 gráficos secretos. Que vai valer a pena para você, tá? E eu creio que você vai pegar muitos insights operacionais, tá bom? Então, o pavio é o mais importante desse gráfico aqui de range. Para mim, o pavio. Porque ele mostra a direção que o preço pode andar. Pode andar, não que ele vai andar. Que o preço pode andar. Dado o seu operacional, se você está tendo um insight, um feeling lá do seu operacional, que o preço vai se movimentar para cima e tem uma rejeição, por exemplo, assim. Aí, cara, aí é muito top. Por exemplo, nesse ponto você está entendendo que o preço vai subir, porque tem, sei lá, uma mínima aqui. E aí você vê um box desse jeito assim, cara, se formar.
um candle, chame como quiser. Chamar, falar o nome certo ou falar o nome errado, não diferencia. O que vai diferenciar é como você opera esse Paranauê todo aí, tá? Então, quando aparece um cara assim, eu tô com um insight operacional, um feeling operacional, que é compra, velho do céu. Esse pavio, ele fala tudo. Ele fala a direção que o preço vai andar. O que é o pavio, basicamente? O pavio é a movimentação do preço que foi rejeitada, tá? Por exemplo, um box abriu aqui. Agora ele vai começar a movimentação. A partir ou vai para cima ou ele vai para baixo. Ele fica pinicando aqui. Pipi, é os tique. Ele fica ticando, né? Fica ticando, ticando, ticando. Foi lá para cima. Voltou. E aí ele fecha o range que a gente definiu. Ele fechou os 15 ticks, né? Por que 15 ticks? Porque é 15 range. 15 vezes o tique do dólar, tá? Que é 0,05 no dólar. Lembra das aulas de gráfico temporal, tá? Então, ele fez essa movimentação, foi lá em cima, voltou, fechou aqui. Ou seja, rejeitou toda essa região. Então, a sombra, o pavio, a vela, chama como quiser, tá? É a rejeição. Chegou até aqui, devolveu tudo e botou o preço para baixo, fechar aqui embaixo nessa mínima. Ou seja, ele foi lá naquela máxima, rejeitou, foi aqui para baixo. Então, ele fez basicamente essa movimentação inteira. E vice-versa para uma compra. O preço abre aqui, ele vai lá para baixo, rejeita, volta e fecha aqui, tá? Ou seja, ele abriu aqui, rejeitou, pressão na compra, fechou aqui. Quem que tá ganhando aqui? Os compradores. Pressão na compra, tá? Isso é o mais importante no gráfico de range, tá? Eu já tô realmente revelando tudo que é o mais importante no gráfico de range. Isso você consegue enxergar no candlestick. Só que, cara, me diz aonde que tá a força nesse candle aqui. Me diz. Ou é para cima ou é para baixo. Não tem. Tem pressão em cima e tem pressão de baixo para cima e de cima para baixo. Ou seja, vendedor e comprador. Ou seja, isso aqui é um spinning top, indecisão. Eu não quero operar um candle, um box, ou seja o que for, indecisivo. Eu quero realmente ter a informação no meu gráfico que importa. Que é isso que é o mais importante. E o gráfico de range te traz isso, tá? Depois você vai ver lá no nosso operacional, mentoria Holy Force, completo, ou até mesmo no Holy Power, é onde eu ensino a unificar o gráfico de pontos com range com renko. É um operacional completaço, tá? Muito legal o Holy Power, para você já ter uma visão 3 vezes mais acelerada, tá? 3 vezes mais acelerada. Mas na mentoria Holy Force você tem 6 vezes. 6 vezes. Eu falo 5, mas você tem 6 vezes, tá? Mais visão do que está acontecendo no momento ali, tá? Isso é muito importante, porque você está 6 vezes à frente de outros traders que não veem isso, que você pode ter acesso se você quiser. Mas se você também fizer toda essa série e toda essa série te ajudar a montar um operacional show de bola sozinho, sem precisar ir para os nossos treinamentos, show de bola. Mas nós temos as opções dos treinamentos que vão te ajudar a isso. Então, ou você faz sozinho, ou você faz um treinamento, uma mentoria comigo, que eu te ensino a fazer isso aqui, porque eu já caminhei o caminho que você quer caminhar sozinho de repente. Então, você que decide depois, tá? Então, bora lá. Gráfico de range, eu ensinei a rejeição para vocês já. Isso é só isso. Pouquíssimas pessoas conhecem. Se você botar no Google aí gráfico de range, cara, só vai ter praticamente conteúdo de corretoras e conteúdos meus no topo da página, tá? Por quê? Porque ninguém opera isso aqui. E, quiçá, vão explicar direito isso aqui para vocês, tá? Agora, o que é o mais importante no gráfico de range? Você pode unificar ou análise gráfica, tá? Que é a análise gráfica purista, suporte e resistência, né? Suporte e resistência, você pode usar isso, tá? Ao seu favor. Você pode usar também MACD e IFR, que são indicadores de divergência e aceleração, tá? Pode usar o indicador de volume para tá confirmando as entradas. Eu uso todas as minhas regras aqui desse ladinho aqui, ó. Aqui em cima na minha cabeça vai ter o operacional RHT, tá? Que é uma das opções que você pode adquirir. O valor dele é R$67, também é uma mixaria, tá? E aí, se você pegou o GP Power na aula passada e pegou o RHT agora, você vem e une os dois, divide a tela e bota os dois junto e você enxerga a visão do gráfico de pontos com o gráfico de range. Cara, surreal. Surreal mesmo, tá? Então aqui, só passando esse dia.
o preço já abre lá para cima, tá? Volta, então aqui eu tô dentro de um range inteiro, porque eu tô contra a minha banda de Bollinger, contra a VWAP, contra a máxima, contra o ajuste, contra a mínima. Eu vou te ajudar nessa aula a colocar os indicadores mais fundamentais. Mas o que eu quero te mostrar? Olha isso aqui, cara. Isso é doido. Isso é doido. Olha isso aqui. Concorda comigo que eu defini o meu range que eu não vou operar. Ou seja, tudo aqui dentro... Deixa eu botar em amarelo. Tudo aqui dentro é bagunça. É bagunça. Desde aquele topo até esse fundo aqui. Então, aqui dentro não tem operação. O preço trava. Eu consigo enxergar isso. Você não consegue se você não tem um conjunto de indicadores assim que te falam isso. Tá? Então, olha só. Se você tá aqui operando comprado porque tá em cima de um ajuste, tá? Beleza, só no gráfico puro. Mas com os indicadores e tudo mais, VWAP, média móvel de 20 passando aqui, você não faria essa compra. Então isso é análise técnica, tá? Análise gráfica te fala uma coisa, te fala topo e fundo, tendência e tudo mais. Isso tu tem que ter a base. Porém, ter indicadores técnicos ao seu favor faz total diferença, que é o que eu vou falar agora aqui para você. Eu vou te ensinar. Na aula passada, a gente colocou o ajuste, tá bom? O ajuste. Eu gosto de colocar o ajuste em rosa, tá? Ou fúcsia, tá bom? Eu coloco ele aqui em fúcsia. É só dar 2 cliques na linha ali do ajuste, tá? E o que eu gosto também? Eu gosto de colocar ele, mostrar só no último dia, no caso, tá? Nesse dia aqui. Aqui, beleza. Ele só vai ficar na minha tela aqui, não vai ficar para trás, tá? Eu sou um trader bem doido, cara, porque você vai ver que eu não gosto de botar, aqui ela tem um suporte, vou operar comprado aqui, ó, até deu certo, ó, tá vendo? Ó, análise gráfica aqui, ó. Pô, comprou? Comprou. Mas quantas vezes dá errado? Porque tem força vendedora aqui e derruba totalmente esse suportezão que tem aqui. E você não sabe. Por isso que os indicadores técnicos, eles são muito bons e você tem que usar isso ao seu favor, tá? Ah, a gente botou o ajuste. Como é que bota os outros que tu usa aqui, Cris? Bom, a banda de Bollinger eu só compartilho dentro do nosso curso RHT ou do GP Power. A Holy Barra e a Holy Force, da mesma forma, todas as regras de coloração. O que tem aqui que você pode usar? Ó, a VWAP, botão direito inserir indicador, VWAP. A VWAP, se você não sabe, é o preço ponderado pelo volume, ou seja, é uma média móvel que calcula o dinheiro, tá? Basicamente isso, tá bom? Então aqui, eu gosto de colocar ela em amarelo. Eu vou lá, eu vou mudar a aparência dela, vou colocar em amarelo, aplico, ok. Então contra ela eu não opero, tá? Eu só opero a favor dela. Eu vou botar o ajuste aqui. Deixa eu editar o bicho. Vamos lá, vamos pegar ele aqui. Botão direito. Ô, ajustezinho. Bom, o ajuste tá bem deciso ali. Aqui, vamos ver se ele vai. Eita, deixa eu pegar e remover ele aqui. Eu vou remover o Prior Coat. Tá, agora eu vou botar de novo. Botão direito, inserir indicador. Quando você coloca o ajuste, você pode colocar já a máxima e a mínima junto. Qual é o indicador que faz isso? O Prior Coat. Prior Coat ajuste, tá? Então, você vai clicar 2 vezes no botão inserir. Seleciona ele lá, clica uma vez, 2 vezes, clique em sim, 3 vezes, clique em sim. Ou seja, você colocou 3 vezes o indicador de ajuste. Agora, nessa linha, a gente vai mexer nela. Duplo clique. E vamos aqui em valores. Você vai colocar máxima. A máxima eu coloco em vermelho. Mostrar aqui, eu vou deixar assim mesmo. Ok, tá? Agora eu vou colocar aqui, duplo clique de novo, porque eu tenho mais 2 linhas ali. Eu vou vir aqui em mínima, e a mínima eu coloco em verde limão. Aplico, ok. E aqui, nesse ajuste, eu vou editar e vou botar ele em rosa. Tá? Então, basicamente, dessa aula você vai sair com esse operacional montado, tá? Essa é a estrutura, é a casca, né? Que você tem que entender e que você não pode operar contra esses indicadores aí, cara, tá? Esses indicadores de tudo que existe dentro da day trade, isso é o mais importante, tá? Por exemplo, rompeu o VWAP, vou comprar aqui. Não, o melhor ponto para comprar é perto do ajuste. Porém, se eu vou comprar perto do ajuste, eu compro contra uma VWAP. Ou seja, esse range aqui não é interessante para mim vender, para mim comprar e nem vender, né? Então, o que eu faço?
eu tenho outras técnicas que eu faço também, tá? Além disso, aqui, isso aqui tudo eu isolo. Eu isolo esse range para mim não operar desde esse ponto até aquele topo lá, ó, até aquele topo lá, tá? Então eu faço isso. Onde eu vou operar? Ou quando o preço sair para cima, num trade de rompimento de pivô, ou quando o preço sair para baixo, num trade de rompimento de pivô ou confirmação. O que é isso? Rompeu aqui, rompeu real, tá? Show de bola, vou comprar. Rompeu aqui, real, se há um rompimento real, eu vou vender. Isso tudo eu só sei identificar através de indicador técnico. Se tem volume aquele rompimento, se não tem volume, não vai romper de fato. Vai romper, vai atolar todo mundo. Esse típico trade de rompimento de pivô que acaba rompendo aqui, por exemplo, rompeu aqui, ó, mas não andou tanto, tá? Por que que não? Porque talvez você não está enxergando uma outra visão do mercado, tá? Aqui até tinha volume, esse rompimento, ele andou 5 pontos e pouco, já em 3 pontos a gente faz parcial, puxa para o zero, ou ponto de cobertura, dentro da minha metodologia, dentro do RHT eu ensino a fazer isso, tá? Perdi aqui o dia que eu tava vendo, gente. Deixa eu voltar aqui. Esse dia aqui. O mercado rolando ali, não tem o que fazer análise muito, mas a gente pode fazer uma análise legal depois, tá? Vamos fazer aqui primeiro, depois a gente vai pra lá, tá? Olha só. Agora tem esse range que eu falei pra vocês. Eu não operaria aqui dentro. Aqui até foi um trade de rompimento de pivô, pegou uma parcial e saiu no 0 a 0, devolveu tudo. Então, eu não faço de novo um trade se ele voltar aqui. Eu isolo esse movimento aqui. E aqui também eu tenho um isolamento. Quando que eu vou operar? Para baixo desse range que eu falei, ou para cima dele de novo. Para baixo, onde foi? Eu tenho que romper essa linha do ajuste. Rompeu. Olha aqui o que rompeu. E olha o que eu acabei de falar no começo dessa aula. Isso é doido. Conteúdo de valor é só eu mesmo, cara. É só eu mesmo que entrego de graça. Ó, vamos lá. Olha o cara que rompeu. Esse cara rompeu? Não é rompimento real. O rompimento tem uma linha aqui de rompimento de pivô. Se ele romper assim, isso não é rompimento. Olha o tamanho do box que ficou para dentro. Ficou mais de 90% do tamanho desse box aqui para cima. E 10% para baixo. Não rompeu, então eu não considero. Agora, olha esse aqui. Fechou totalmente o corpo para baixo. E olha o que tem em cima. Rejeição em cima do ajuste. Velho, venda, stop. Pô, provavelmente você fez uma parcial e saiu no 0 a 0 aqui porque ele voltou, tá? Mas olha aqui de novo, um trade de reteste, um paviozinho e um outro padrão. Esse padrão aqui, tá? É aquele tal de... não chega a ser um engolfo, porque o engolfo, ele tem que engolir a barra anterior, tá? Mas ele é um padrão de reteste, onde eu vendo aqui, aí agora o meu stop tá aqui, ou lá atrás daquela primeira rejeição, tá? E o meu alvo na mínima. Lindo, não é lindo isso aqui? Só em gráfico puro com o uso de indicadores técnicos, o básico de indicador técnico, tá? Olha lá agora, voltou lá de novo. Se você tem um feeling só de VWAP e ajuste, foi um trade de reteste, stop atrás da VWAP, o alvo na mínima. Cara, isso é loucura. Alvo na mínima. Pô, vai comprar aqui. Cara, não compra quando o preço está abaixo da VWAP, está abaixo do ajuste. Procure por operar a favor do movimento. Olha só, isso aqui é doido que eu tô falando também. Se a VWAP está aqui, o ajuste está aqui, o preço está para baixo, concorda comigo que é só vendas que você tem que buscar? Só vendas. Só vendas. Não é compras. Não tem que inventar compra. A compra é se a VWAP está aqui e o ajuste está aqui para baixo. E aí o preço está se movimentando para cá. Você só vai buscar a compra, não vai vender. Porque senão você está indo contra a tendência. Você está fazendo compra contra a tendência e acaba tomando stop. Por isso que muitas vezes você não entende isso. Porque a VWAP, o ajuste, preço abaixo do ajuste da VWAP é venda. Preço acima do ajuste da VWAP é compra. Talvez só com isso você já vai ganhar dinheiro, tá? Mas é claro, lembra dos conteúdos adicionais? Os conteúdos adicionais que tem aqui do lado, se você está no computador, é do lado, tá? É aqui do lado. Se você está no celular, só rolar para baixo. Tem 2 conteúdos adicionais que eu quero te dar hoje aqui, tá? O primeiro é um operacional completo em gráfico de range com mais uma regra de coloração, que você vai lá no nosso canal do YouTube, você vai pegar, tá? E o segundo conteúdo adicional é participar realmente
do nosso treinamento Holy, não é o Holy Power, mas é o RHTV3. Um treinamento em gráfico de range, você quer ser profissional e quer um conteúdo direto ao ponto, tá aqui, um operacional matador para você pegar. É apenas R$67, então é o botão azul que tá abaixo aqui no celular, tá? Operacional RHT, vai lá, vai conhecer e faz a sua inscrição por apenas R$67, tá? Ou pega o conteúdo adicional e tenta fazer sozinho, tá? Lembrando que o conteúdo adicional eu não te dou suporte nem nada, tá? Aquele gratuito lá. Você pode até me chamar lá no próprio YouTube, comentar lá, dar um like, etc. E eu vou te responder por lá. Mas se você quer participar de um grupo VIP que fala só sobre o operacional, daí você tem que fazer parte do operacional RHT, tá bom? Certo? Então faz aí os conteúdos adicionais. Vamos dar uma passadinha aqui, ó. Percebe que aqui, dentro do meu operacional completo, eu não tenho operação no dólar. Olha só o jeito que tá o dólar, tá horrível, tá? E isso você só consegue enxergar quando você tem uma visão maior, tá? Uma visão maior, uma visão pelo menos 3 vezes mais, tá? Ou 6 vezes mais acelerada. E agora eu vou te mostrar o nosso operacional Holy Force, que é a nossa mentoria completa, tá? Eu vou te mostrar aqui como é que funciona. Até na aula anterior eu já te passei uma visão. Como a gente está falando de gráfico de range, tá? Eu vou mostrar para você como que tudo funciona aqui. Eu me baseio muito no volume e nesse gráfico aqui de Kaji, que você vai aprender um pouquinho sobre ele na quinta aula, tá? Na quinta aula. A próxima aula vai ser sobre Renko, que é um gráfico surreal. A outra aula depois de Renko vai ser Renkiashi e depois Kaji, tá? E a sexta aula promete, cara, porque a sexta aula eu vou criar um operacional para ti, com base em tudo isso que a gente tá vendo. Que é uma casca do que eu tenho hoje dentro do meu operacional Holy Force, tá? Olha que horrível isso aqui. O dólar hoje não vai ter nada, não vai ter nada. Pô, já é quase 11 horas da manhã agora, não tem nada, não tem nada. Fecha o gráfico, vai para casa, você está trabalhando de casa, né? Você está trabalhando no escritório, sai do escritório, vai para casa. Se está trabalhando em casa, pega a família e vai almoçar, tá? Porque não tem nada no dólar. Olha só, o meu gráfico de fluxo tá me dizendo que o fluxo tá parado, tá batidão. Cara, como assim, Cris? Entender fluxo no gráfico? Exatamente, o gráfico de Kaji fala fluxo. Até o momento, eu tinha o range do dia anterior aqui. Dentro disso aqui eu não opero. Não opero. Esse é o meu método de não operar, tá? Porque eu já tomei muito pau do mercado em querer inventar compra, até eu falar, cara, eu preciso, dentro do meu operacional, entender aonde eu não posso operar primeiro, ao invés de querer operar. Então, muita gente inverte as coisas. Eles querem primeiro operar para depois analisar. Eu faço ao contrário. Eu analiso, eu ensino isso dentro da mentoria Holy Force, eu ensino a analisar, a criar metodologias para cercar o mercado que eu falo, né? Eu venho falando isso há muito tempo. Cerca o mercado, cara. O mercado, ele quer te atolar o tempo inteiro. Então, tu tem que ser mais esperto que o preço, que o mercado. Ou seja, tem que criar formas de identificar quando que ele vai ficar parado, quando que ele vai acelerar, quando que ele vai sair desse range parado aí, tá? E para mim, hoje, no dólar, já chega. Na verdade, eu nem fiz nada, né? Mas se eu fosse vender daqui para baixo, e se eu fosse comprar daqui para cima? Por quê? Daqui para cima eu sei que o fluxo vai acelerar. Porque aqui tem briga. Sabe aquela ganguezinha de escola? Quando falava briga. Tá aí, ó. Briga. Uma hora eles vão brigar. Eles estão brigando, na verdade. Estão brigando. Tá todo mundo olhando. Alguém vai sair vencedor dessa briga, né? E eu vou junto com o vencedor. Exatamente. Eu vou junto com o vencedor. Se o vencedor for venda, vai cair aqui um box muito forte de venda. Se o vencedor for compra, vai vir aqui um box muito forte de compra. E daí eu olho para os meus outros gráficos para mim operar. Eu olho para o volume, eu olho realmente se tem volume aqui. O Renkiashi é um indicador de volume, é um gráfico de volume que me fala muito isso. Você vai aprender bem sobre Renkiashi nas próximas aulas. E Renkiashi, eu vou te falar, eu acho que é a quarta aula, se eu não me engano, Renkiashi. Cara, tem uma playlist completa com mais de 20 aulas de Renkiashi. Cara, surreal. Velho, muito louco. Então continua comigo, continua conectado com a gente lá no WhatsApp, no e-mail, que eu vou estar te enviando as aulas. A próxima aula eu te envio daqui a um dia, tá bom? Eu vou ficando por aqui, meu querido, minha querida. Vamos que vamos. Fui!